seja muito bem-vindo à Literatura Falada, que hoje traz um pouco da história da nossa literatura de cordel. Como a gente bem sabe, a literatura de cordel aflorou e se desenvolveu no coração do Nordeste brasileiro. Ela se desenvolveu, portanto, longe do Rio de Janeiro, longe de São Paulo, longe de algumas capitais do Nordeste, que praticavam uma literatura mais vinculada àquelas correntes estéticas que marcariam a nossa tradição do século XIX. Então, esse aflorar do cordel foi contemporâneo ao realismo, ao naturalismo, à poesia parnasiana, mas não se encaixava em seus limites estéticos. Isso, evidentemente, não faz com que o cordel seja de forma alguma menor do que essas produções poéticas, mas apenas diferente. Só para a gente se localizar cronologicamente, eu cito aqui o Leandro Gomes de Barros, que é considerado o primeiro escritor brasileiro de literatura de cordel. O Leandro nasceu em 1865 e morreu em 1918. Quando Machado de Assis publicou aquela obra que é ícone de nossa literatura, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele o fez em 1881. Então, o poeta de cordel Leandro tinha 16 anos na época. Uma observação, é claro, gente, que o Leandro Gomes, ele foi um primeiro poeta a publicar de maneira mais efetiva o cordel, a fazê-lo circular de maneira mais efetiva, mas é evidente que ele não foi o primeiro a escrever cordel. A literatura de cordel já vinha forte na tradição oral do Nordeste brasileiro. Mas retomando um pouco a questão principal aqui do vídeo, que é a história do cordel, foi no sertão nordestino que esses artistas, cantores, repentistas, contadores de histórias começaram a produzir essa arte singular que expunha e expõe as peculiaridades da vida sertaneja, os costumes, as crenças, a dureza dessa vida. E esses escritores vendiam a sua literatura nas feiras, nos mercados, nas comunidades rurais e assim difundiam a sua arte e conquistavam seus leitores. Algo muito curioso de ser dito aqui é que os estudos têm mostrado que o cordel teria se originado da literatura trovadoresca portuguesa. Olha que interessante. Essa literatura trovadoresca teria sido trazida ao Nordeste pelos colonizadores portugueses. O cordel seria filho desse trovadorismo português, que é uma escola literária da Idade Média. Nessa época, no período medieval, os trovadores escreviam cantigas que seriam lidas em festas populares ou festas da nobreza e cujo tema era principalmente o amor não correspondido. O Nordeste do Brasil, como a gente sabe, foi o primeiro centro econômico brasileiro. Foi o lugar primeiramente ocupado pelos portugueses, isso principalmente nos 3 primeiros séculos da colonização. Foi um espaço, portanto, de forte presença portuguesa e de forte presença da sua cultura. E a poesia trovadoresca teria sido, então, naturalmente absorvida, adaptada à realidade nacional e teria ganhado cores e ares brasileiros. Desse modo, a poesia de cordel, a literatura de cordel, ela extrapola a temática amorosa, né? E ela passou a abordar histórias do cotidiano nordestino, crenças, medos, a política local, isso com versos rimados, marcados pela oralidade, escritos para serem lidos por repentistas e pelo próprio poeta. Trata-se de uma literatura popular, feita sem pretensões eruditas, mas oriunda do desejo de fazer arte, entreter as pessoas, informá-las, contar causos curiosos e falar de amores. Por que cordel? Bom, muitos cantores, poetas apresentavam e cantavam os seus versos de mercado em mercado, de feira em feira, de comunidade em comunidade, e para segurarem as poesias próximas ao corpo ou pendurá-las em barracas, usavam cordões, daí o nome cordel.
É isso aí. Se você tem interesse nesse tipo de tema, deixa aí suas sugestões e até o nosso próximo encontro.